Olá pessoal, hoje estarei trazendo um salmo e nesse salmo eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao teu coração. Eu não sei como tá o teu coração, eu não sei o que você tem passado, mas eu tenho certeza que este salmo ele vai falar poderosamente no teu coração. Mas eu quero dizer algo para você, que este salmo só vai funcionar na tua vida se você colocar tudo que for lido aqui em prática. Esse é o segredo. Porque as pessoas elas são viciadas em ouvir orações, mensagem, e em alguns casos as pessoas elas não põem em prática o que a palavra diz. Então, o meu objetivo de trazer este salmo aqui é para que você coloque em prática, que você coloque a tua confiança em Deus. Então, vamos ler. Diz assim, Salmo 61. Se você tiver Bíblia, pegue aí a sua Bíblia e vamos ler o Salmo 61, do verso 1 em diante. Diz assim: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome, prolongarás aos dias do rei, e aos teus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetualmente, para pagar aos meus votos de dia e dia. Então, meus amados, o versículo 1 ele está falando de oração. Quem foi que escreveu este salmo? Este salmo é um salmo de Davi, o rei Davi, que diz, este salmo ele vai nos mostrar a confiança que Davi tinha em Deus. Ou seja, Davi confia em Deus como seu refúgio. Esse é o objetivo, de você fazer do Senhor o seu refúgio, ou seja, o seu lugar de descanso, de acolhimento. Ele diz no versículo 1, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra, clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Olha bem o que Davi está dizendo. Ele diz, ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Em primeiro lugar, Davi está pedindo a pessoa certa. Então você deve ir à pessoa certa. Tem pessoas que batem em várias portas. Ou seja, quando ela está passando por necessidade, ela quer saber que o problema dela, o que ela quer mais saber é que o problema dela seja resolvido. Então ela vai batendo em várias portas. Mas este salmo primeiro nos mostra que você tem que ir a Deus. Porque Davi era uma pessoa forte, inabalável, vencia suas guerras? Porque Davi confiava em uma única pessoa, em Deus. Ele não confiava em outra coisa a não ser Deus. E ele diz, ouve o meu clamor, atende a minha oração. E ele diz, desde o fim da terra, clamarei a ti. Ou seja, ele tá dizendo, olha assim, eu vou clamar a ti. Não importa onde eu esteja, não importa a minha situação, eu vou clamar a ti.
Ele diz: quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quando Davi, quando ele diz que leva-me para a rocha mais alta do que eu, ele está dizendo que ele está comparando Deus naquele momento ali. Ele está dizendo: quando o meu coração estiver desmaiado. Quantas das vezes nós nos encontramos com o coração amargurado, abatido, muita pressão no nosso coração. Tem momento mesmo que você diz assim, dá vontade de sumir. Se eu pudesse sumir agora, eu sumia, largava tudo. Quantas das vezes você já falou isso? E quantas das vezes você já disse assim, eu não vou aguentar mais. Eu não tenho mais força para suportar isso. Mas Davi vai nos ensinar no versículo 2 deste salmo, que ele: desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. O que Davi está nos dizendo aqui, que é para que o Senhor leve ele para a rocha mais alta do que ele. Ou seja, colocar em um lugar de segurança. Não é que é para levar para uma montanha, não. O que ele está dizendo aqui é para que Deus venha fortalecer ele, porque uma rocha, se você vê uma montanha, né? Uma montanha pode chover, pode ventar, pode dar terremoto. Você não vai ver uma montanha ser demolida. Por quê? Porque uma montanha está ali, é pedra, é algo sólido. Então é o que Davi está dizendo: coloca, né? Leva-me para uma rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, em um lugar de segurança, em um lugar que você esteja acima dos problemas, acima das dificuldades. É isso que você tem que aprender na sua vida. É você pedir a Deus que Ele coloque na rocha mais alta do que você. Quem é essa rocha? Essa rocha é Deus, meu irmão. Essa rocha é o Senhor. Quando você está em Deus, você está em um lugar alto. E quando você está em um lugar que está acima das dificuldades, você passa a ter visão, você passa a ver as coisas como elas são e como elas devem ser resolvidas. É o que Davi está nos dizendo aqui. O versículo 3 ele nos diz: pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Quando ele diz tem sido um refúgio, ele está dizendo que Deus naquele momento estava sendo seu abrigo. E quando ele diz uma torre forte, é porque antigamente as cidades eram cercadas por muros. E nestas cidades havia torres nas muralhas, para que pudesse assim, ter uma vista do inimigo, quando o inimigo se aproximasse, porque naquele tempo havia as guerras. Então a torre servia para isso, para ter visão. E quando eles uma torre forte contra o inimigo. Então a torre era um lugar de visão e um lugar de fortaleza também. Então ele vai nos dizer: uma torre forte contra o inimigo. Faça do Senhor a sua torre forte. Quando você estiver passando por luta, quando você estiver sem força nenhuma, quando você estiver sem força, lembre desta palavra: pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Faça do Senhor seu refúgio. Comece a buscar Ele agora nesse momento. Eu sei que às vezes você tem confiado em muitas pessoas, mas esse momento agora você tem que confiar em Deus. Você tem que fazer do Senhor seu refúgio. Não tem o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará? Então, meu irmão, nesse momento agora, confie no Senhor, faça do Senhor seu abrigo, faça dele a sua fortaleza, porque a Bíblia diz que ele é uma torre forte contra o inimigo. Mesmo que você esteja passando por grandes lutas, não desanime, confie em Deus. Por você confiar em Deus, isso não quer dizer que você não vai passar por luta, que você não vai ter problema.
Sim, vai ter, mas a diferença é que se você confia em Deus, as coisas podem se tornar mais fácil para você. O versículo 4 diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Olha o que Davi está dizendo, que ele habitará no tabernáculo para sempre. O que é o tabernáculo? O tabernáculo naquela época era um lugar, era como se fosse uma igreja, era um lugar de adoração a Deus. Então ele está dizendo: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no teu esconderijo das tuas asas. Porque lá, quando ele ia buscar a presença do Senhor, lá no tabernáculo, havia lá um sacerdote que estava ali ensinando a palavra de Deus, para fortalecer o coração daqueles que estavam sofrendo, passando por dificuldade, por luta. Então é o que Davi está nos dizendo. E ele diz: abriga-me no esconderijo das tuas asas. Ele está nos mostrando aqui que assim como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das asas, assim é Deus com aqueles que o confiam. Aqueles que têm seu coração voltado para o Senhor, Deus ele tem se tornado um abrigo seguro, um esconderijo, e sobre as asas do Senhor nós estamos guardados para a glória de Deus. Amém? Que este salmo venha fortalecer o teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.